Olá, pessoal. Nós vamos fazer aqui um vídeo, um breve vídeo, na verdade, para auxiliar vocês na elaboração do trabalho, ok? Como eu pedi a vocês, em relação à taxonomia revisitada do Benjamin Bloom, nós tivemos aí durante as nossas aulas dois textos, e esses textos não se remetiam diretamente à nossa área de estudo, né, educação física. E o grande desafio nosso, então, é organizar um instrumento, né, de avaliação com base nessa taxonomia de Bloom, revisitada. E a partir desses dois textos, vou fazendo alguns comentários no sentido de dar um caminho, né, para que vocês possam exercer esse poder de criação, que eu sei que vocês têm e que vocês vão entregar. Então, eu vou compartilhar, desculpe, agora com vocês, é, os textos, iniciando com o texto que está em língua inglesa, né? Este texto, do David Crockwell, A Revision of Bloom Taxonomy, an Overview. É um texto básico, é um texto, um dos primeiros, né, que nós tivemos resgatando o trabalho do Bloom e de sua equipe, né, que desenvolveu isso muito ali na década de 50, vamos dizer assim, e que chega aos nossos dias hoje de uma forma reorganizada. Inicialmente, houve uma grande modificação, indo direto ao ponto, né, da estrutura original da taxonomia. Né? Então, a taxonomia original ela trabalhava com substantivos, né, conhecimento, né, e as subdivisões, compreensão, né, aplicação e as subdivisões, que eu não vou entrar em detalhe, análise, síntese e avaliação. Então, recordando, nós temos três grandes domínios: o domínio cognitivo, o domínio afetivo social e o domínio psicomotor. Essa a revisão que foi feita no trabalho do Bloom e colaboradores é exatamente no domínio cognitivo. Então, a primeira modificação foi tirar, né, o substantivo e colocar o quê? O verbo. Então, eu vou direto aqui na nova taxonomia. Então, aqui você já vê que é o verbo lembrar, né? Não é mais conhecimento, é lembrar. O segundo não é mais compreensão, é compreender ou entender, né? E vem aqui algumas subdivisões. Aqui não é aplicação, é aplicar. Aqui não é mais análise, analisar. E houve uma mudança aqui, né? A avaliação, que era a sexta categoria, ela trocou de lugar, né? Então, a avaliação vem para a quinta categoria do domínio cognitivo e criar, né? Criar, o verbo criar, ele foi colocado como sexta categoria. E a ideia de síntese, ela está dentro dessa ideia de criação, só com o verbo criar. Então, vocês podem perceber que houve uma alteração nessa concepção do verbo, indicando uma ação, né? Uma ação que possa ser observada, estimulando, né, ao movimento, estimulando a atividade, e essa mudança, criando-se então aqui uma sexta categoria, ou melhor, trocando, né, a avaliação para avaliar para a quinta categoria e trazendo como uma categoria, vamos dizer assim, mais complexa, a atividade criativa. Então, esta primeira modificação é importante, porque no momento em que nós formos analisar o processo e a dimensão do conhecimento, nós vamos ver que podemos formular ali, então, objetivos, e a partir de objetivos podemos ali construir, né, ferramentas que nos ajudem no processo avaliativo. Então, essa primeira mudança da estrutura original, trocando a categoria avaliar, avaliação por avaliar, trazendo lá para a quinta e colocando como sexta categoria criar. Muito bem. Além disso, houve uma criação nesse modelo revisitado,
que é a estrutura, né, e a dimensão do conhecimento. Então, nós temos um processo, eu vou pôr um quadrinho aqui que eu acho que vai facilitar vocês. Nós temos aqui, olha, aqui é um processo. Esse processo qual é? Lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar. E temos uma dimensão. Então, a dimensão do conhecimento, ou a dimensão factual, né? A dimensão conceitual, procedural e metacognição, ok? Vocês podem também utilizar procedimental, conceitual, né? Sem problema algum. Então, nós temos aqui um processo, né? Do conhecimento, nessa dimensão do processo, e aqui a dimensão do conhecimento. Então, aqui é processo e aqui dimensão do conhecimento. Então, processo, né? The Cognitive Process Dimension. Então, a dimensão do processo cognitivo e aqui a dimensão do conhecimento. Aqui. Ok. Como é que a gente pode, então, pensar num instrumento que vocês vão criar? Eu vou agora pular para o outro texto. A taxonomia revisitada de Bloom aplicada à avaliação, um estudo de provas escritas de matemática. Veja bem que é uma pesquisa que foi realizada com provas escritas de matemática, e aí isso pode nos ajudar a pensar num instrumento para a nossa área, né? Então, eu vou direto aqui, o assunto, depois vocês têm o texto, aí vocês podem consultar, e vai facilitar, tá? Novamente aqui, né? Sai do substantivo para o verbo, né? Então, conhecimento, algo a fazer, lembrar, compreensão, entender, aplicação, aplicar, e assim vai, né? Vocês vejam aqui que houve uma troca, né? Essa ideia de síntese, ela vem para cá com a ideia de criar, e a avaliação vem para avaliar, né? Houve ali uma mudança nas categorias, ok? Muito bem. E aí temos aqui um resumo que vocês têm no texto, né? Descrevendo, né, as categorias, né? Todas elas, vocês já devem ter lido isso com bastante calma. E você tem aqui a dimensão, né? Então, factual, conceitual, procedimental, metacognição, né? E aí, vocês também já com certeza leram essas definições, né, da nova taxonomia. Bom, aqui para não confundir, eles trocaram aqui em língua portuguesa, porque lá no texto em inglês, aqui ficavam, né, essa dimensão, né, do conhecimento, factual, conceitual, procedimental, metacognitivo, né, estava aqui nessa coluna, e lá estava a dimensão do processo, estava aqui, né? Então, só para vocês não se confundirem. Vocês podem utilizar um ou outro sem problema, mas, no final, o ponto é que nós precisamos entender como construir esse processo de avaliação a partir dessas, vamos dizer assim, literaturas que aqui estão. Nós trabalhamos só com 2 artigos para facilitar, né? Então, basicamente, o estudo que está aqui relatado, né, eles encontraram na dimensão, né, e dentro da categoria lembrar, itens, né, nas provas. Então, eles analisaram as provas de matemática e encontraram 14 itens, né, que correspondiam ao conhecimento factual na dimensão e do processo de lembrar, ok? Eles encontraram também, analisando essas provas, no factual, a dimensão do processo entender, mas também 8 no conceitual, 2 no procedimental. Então, as questões, neste caso aqui, eles encontraram maior diversificação dentro da dimensão do conhecimento nessa categoria entender. Bom, e aqui agora aplicar. Encontraram 18 itens no factual e 78 no procedimental. Não encontraram nada nessa categoria, né, de analisar. Encontraram em avaliar um item na dimensão conceitual e 3 na dimensão procedimental. E na
Categoria criar, também não acharam nada. Então, isto aqui foi uma pesquisa realizada analisando-se provas de matemática. O projeto que nós estamos aí construindo, ele visa o quê? Elaborar, né, um instrumento de avaliação que possa prever isto aqui, exatamente, né? Então, vamos supor que você esteja aí lidando com uma determinada disciplina, né? E esta disciplina você vai precisar construir um objeto, né, um instrumento de avaliação. Perfeito? Então, você vai criar um instrumento de avaliação para uma disciplina que tenha lá 4, 5 unidades, né? Com os seus conteúdos, né, inseridos em subunidades. E você precisa avaliar, vamos supor, 4, 5 unidades desse plano de ensino, né? Quantas questões vocês vão colocar nessa dimensão do processo, nessa primeira categoria? Lembrar, 1, 2, 3. E que tipo de questão se caracteriza como lembrar? Então, voltemos, né? Voltemos aqui às categorias. Então, lembrar está relacionado aqui. Reconhecer, reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer distinguir, selecionar uma determinada informação. Reproduzir ou recordar está mais relacionado à busca por uma informação relevante e memorizada. Então, algo que você precisa lembrar para efetivamente avançar dentro do conhecimento. Então, dentro do processo de lembrar, que tipo de lembrança seria essa? Conceitual, de algum conceito, de algum saber fazer, um procedimental, de uma metacognição, do factual, ou seja, daquele básico. Então, que questão seria essa? No instrumento de vocês têm que criar a questão. E, nesse quadro, elencar aqui o número dessa questão. Foi a primeira do instrumento de avaliação, então você bota aqui. No factual, número 1. Você vai criar agora uma segunda questão. Essa questão, a segunda, pode ser de análise. E você quer que, nesse processo de análise, ele consiga o quê? Fazer alguma coisa. Então, você tem que criar uma questão para o saber fazer, para o procedimental. Que questão seria essa? Olha só que barato, né? Então, você tem um plano de ensino, você tem objetivos a atingir, e a partir desses objetivos e do conteúdo que você vai desenvolver, você precisa agora criar um instrumento para avaliar. E esse instrumento, ele vai tanto observar a dimensão do processo cognitivo, ou seja, as categorias do domínio cognitivo, lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, e também a dimensão do conhecimento, ou seja, o factual, o conceitual, o procedimental e o metacognitivo. Compreenderam? Espero que tenha sido um resumo bem, vamos dizer assim, que possa ajudar na composição desse material. Eu fico por aqui, agradeço a vocês. Qualquer dúvida, vocês têm meus contatos e nós podemos, então, trocar uma ideia, ou durante as aulas, ou mesmo via WhatsApp ou e-mail. Eu queria aqui, então, descompartilhar, né, com vocês e mandar aquele abraço apertado. Eu sei que vocês vão fazer um trabalho fantástico. Grande abraço a todos e a todas, e nos encontramos brevemente.